Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizado por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte desta obra, estamos no seu capítulo 1º, capítulo 2º. Aqui houve um erro de impressão. Eles botam o capítulo 2, vira a página do capítulo 1º. Não, é o capítulo 2, Espíritos Felizes. Estamos vendo aqui a terceira evocação que Kardec faz para o senhor Sanson. Então, ele vem pela terceira vez, evocado por Allan Kardec. E aqui, em mais uma pergunta, Kardec, que é o item 11, Kardec pergunta: os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda éreis homem, encarnado, tendes em vosso novo estado antes a natureza masculina que a natureza feminina? Resposta. O Espírito Sanson responde: não temos ser de natureza masculina ou feminina. Não. Os espíritos não se reproduzem. Então não tem essa de ter espírito que engravida no mundo espiritual. Porque até isso existe na literatura que se diz espírita, dos livros apócrifos, né, que trazem falsidades, que espíritos engravidam no mundo espiritual. Ó Senhor, vamos estudar doutrina espírita. Responde o senhor Sanson, vou repetir. Não temos em nós espíritos, em nós desencarnados, ser de natureza masculina ou de natureza feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os cria à sua vontade. E se por seus desígnios maravilhosos quis que os espíritos se encarnem na Terra, isso vai acontecer quando estamos encarnados e somente encarnados, deveu acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e pela fêmea. Certo? Mas vós os sentis, sem que seja necessária nenhuma explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Simples assim. Ficamos com impressões das existências que tivemos, mas o espírito não tem sexo. Ok? Kardec comenta dizendo-nos assim: sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos não são necessários senão para a reprodução dos corpos. Porque os espíritos não se reproduzem, os sexos para eles seriam inúteis. Nossa pergunta não tinha o objetivo constatar o fato, mas em razão da morte recente do senhor Sanson, quisemos saber se lhe restava, alguma impressão do seu estado terrestre, como encarnado, não é? Os espíritos, entre os espíritos inferiores, não desmaterializados, os espíritos depurados se dão conta perfeitamente de sua natureza, o quê? Espiritual, não mais materializada. Então não se identificam com essas questões. Mas ele diz: mas entre os espíritos inferiores, não desmaterializados, há muitos que se creem ainda o que eram na Terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos, mesmo esses carnais. Aqueles se creem ainda, homens ou mulheres, esses espíritos inferiores, e eis porque houve os que disseram que os espíritos têm sexo. Por quê? Porque eles ainda trazem na mente as paixões, mas não têm mais corpos físicos. Assim é que certas contradições provêm do estado mais ou menos avançado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundarem as questões. Então,
fazem perguntas, recebem as respostas e as dão como universais. Não são universais, porque dependendo do estágio em que se encontra o espírito, a sua resposta é extremamente contextualizada nesse determinado degrau evolutivo. Então é isso, temos que saber bem com quem estamos conversando, em que estágio ele se encontra, para entendermos a resposta que ele dá. No item 12, nós temos assim, Kardec pergunta: que aspecto vos apresenta a sessão? Vou parar um instantinho só. Muito bem. Retomando então aqui o nosso item 12, Kardec pergunta: que aspecto vos apresenta a sessão? É ela, para a vossa visão, o que lhe parecia quando vivo? A sessão ali, mediúnica, sessão espírita, como eles chamavam, chamamos hoje de sessão mediúnica. As pessoas têm para vós a mesma aparência? Tudo é tão claro, tão limpo, que ele vê assim claramente, como via quando estava encarnado. O senhor Sansão responde: bem mais claro até, porque posso ler o pensamento de todos. E estou muito feliz porque progredi. Então, ele vê claramente, ele ainda consegue ver os pensamentos dos encarnados e ainda se sente muito feliz por ter voltado bem ao mundo espiritual, por ter feito uma boa jornada na sua encarnação. Por que progrediu, como ele bem diz? Pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos aqui. Então, ele sente uma boa impressão por encontrar um ambiente de boa vontade, saturado de boa vontade na representação de todos aqueles que se faziam presentes naquele momento. Desejo que a mesma harmonia possa se fazer não apenas em Paris, pela reunião de todos os grupos, mas também em toda a França, onde os grupos se separam e se invejam, impelidos pelos espíritos enredadores, esses que entram nos pensamentos, que se miscuem, não é? Que se mesclam apenas para plantar a cisânia, a desunião. E esses espíritos podem estar encarnados e desencarnados, não é? E muitos encarnados que facilmente são dominados por essas mentes que desejam o fim mesmo do movimento espírita. Isso só vai acontecer se realmente não estudarmos, não usarmos o nosso discernimento, o nosso bom senso. E aqui ele fala, né, de uma característica, vejamos, estamos em 1865. Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 57. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 60. 9 anos de movimento espírita. 9 anos. Não são os 160 que agora vivemos. 9 anos. E 9 anos de movimento espírita já havia grupos que se separavam e se invejavam, impelidos pelos espíritos enredadores, que se comprazem, né? Que ficam felizes com a desordem. Ao passo que o espiritismo deve ser o esquecimento completo, absoluto do eu. Nada do movimento espírita, nada. Casa espírita, tarefa, nada é nosso. Canal de YouTube, nada é nosso. Tudo é do Senhor. E muito ajuda quem não atrapalha. Estamos aqui terceirizados, servindo na melhor expressão do servir. Aquele que pensa que é meu isso, é meu aquilo, é meu não sei o quê, já está no caminho do desvio, indo para o desfiladeiro. Todo trabalho pertence ao Senhor.
A seara é do Senhor. Nós somos os mordomos, aqueles aos quais são confiados os trabalhos e tarefas. Mas o trabalho não é nosso. E quando perdemos essa linha de coerência e de verdade, porque é isto que é, pronto, aí vem. Aí vem o orgulho e o egoísmo querendo brilhar. Orgulho e egoísmo não brilham, não é? Só trazem, é o quê? É destruição, é escuridão, é erro. Naquele tempo, 9 anos de movimento espírita, separatismo, inveja, movidos esses encarnados por espíritos que se felicitam com a desordem. Para que não vivamos isso no movimento espírita, é necessário, é essencial, é vital o esquecimento completo, absoluto do eu. Não tem eu. Tem nós, nosso trabalho junto ao Cristo. Nosso trabalho junto ao Cristo. Cada um vai ser responsável pela sua tarefa. Assiduidade, responsabilidade, pontualidade, dedicação, qualidade no serviço prestado. Responsabilidades, compromissos assumidos. Temos que estar atentos. Item 13. Pergunta Allan Kardec. Dissestes que ledes o nosso pensamento. Poderíeis fazer com que compreendamos como se opera essa transmissão de pensamento? Resposta. Isso não é fácil explicar, não é fácil. Para vos dizer, vos explicar este prodígio singular da visão dos espíritos, é preciso abrir todo um arsenal de agentes novos. Ou seja, era preciso dar mais informações que ainda não tínhamos à época. E seríeis tão sábios quanto nós, o que não é possível, uma vez que as vossas faculdades são limitadas pela matéria. Ou seja, teria que ser feito algo que não poderia ser feito devido à nossa inferioridade. Paciência, dizem eles. Paciência. Tenham paciência. Tornai-vos bons, e a isso chegareis. Tendes atualmente o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuadamente, mais tarde sereis como nós. Então, realmente, o Senhor Sanson era um espírito elevado. Vejamos. Tratai, pois, de morrer bem para saber muito. Morrer bem para irmos para instâncias onde teremos acesso a muitos conhecimentos pela nossa condição moral elevada. É isso que ele está dizendo. Tratai, pois, de morrer bem. Ou seja, vivam bem para morrer bem. Porque não podemos morrer bem vivendo mal. Se vivemos mal, morremos mal. Se vivemos bem, morremos bem. E aí ele diz, aí sabereis muito, quando chegarmos onde ele está. A curiosidade, que é o estímulo do homem pensante, vos conduz tranquilamente até a morte, vos reservando a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas. Ou seja, não tem como nós, num dia, não saciarmos a nossa curiosidade. Vamos saciá-la quando morrermos. Vos reservando a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. À espera disso, eu vos direi, para vos responder mal ou bem a vossa pergunta. O ar que vos cerca, impalpável como nós, ou seja, o ar que nos cerca, tão impalpável quanto os espíritos que podem estar à nossa volta. O ar que vos cega, vou reler. O ar que vos cerca, impalpável como nós, desencarnados, carrega o caráter do vosso pensamento.
Então, nós impregnamos aqui, na nossa psicosfera pessoal, as nossas características, os nossos fluidos saturam aqui nosso entorno, nosso ambiente vibratório pessoal. Por isso, quando às vezes nos aproximamos de alguém, podemos sentir um mal-estar ou um maravilhoso bem-estar. Por quê? Porque nossas vibrações encontram com as vibrações do outro. O sopro que exalais, por assim dizer, é a página escrita de vossos pensamentos. Tudo em nós vibra. Nossos átomos não vibram? Então, o nosso pensamento se espalha por todo o nosso ser que vibra, e isto dá um determinado tom, como uma nota musical. O grave, o mais agudo, ou uma vibração mais baixa, ou mais elevada. Tudo começa com o que pensamos. O sopro que exalais, por assim dizer, é a página escrita de vossos pensamentos. Elas são lidas, comentadas pelos espíritos, que vos esbarram sem cessar. São as mensagens de uma telegrafia divina a qual nada escapa. Telegrafia divina, não é o telégrafo que vai por no ar, no éter. Então, o nosso pensamento, ele se propaga. Nossas vibrações se estendem de nós. Qualidade do que pensamos, qualidade do que vibramos. Pensamos coisas pesadas, né, coisas que adensam a nossa mente, nossa vibração é pesada. Pensamos coisas superiores, enobrecidas, nossas vibrações são superiores. Então vamos reler essa última frase excelente. Aqui. À espera disso, eu vos direi para vos responder mal ou bem a vossa pergunta. O ar, que ele queria entender melhor como é que se dava essa leitura de pensamento. O ar que vos cerca, impalpável como nós, desencarnados, carrega o caráter do vosso pensamento, a marca, a vibração do pensamento. O sopro que exalais, por assim dizer, porque exala de nós, tem as nossas moléculas, não é? É página escrita dos vossos pensamentos. Vibra como? Essas páginas são lidas, comentadas pelos espíritos, ou seja, os nossos pensamentos, através das nossas vibrações, que vos esbarram sem cessar. Os espíritos esbarram em nós sem cessar. São as mensagens das nossas páginas, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, são as mensagens de uma telegrafia divina, a qual nada escapa, porque foi Deus que criou esse sistema. Foi Deus que criou o sistema, como toda a criação é divina, porque foi Deus que criou toda a criação. Vamos ficar então por aqui, e amanhã nós damos continuidade aqui às evocações do Senhor Samson. Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Muita paz a todos.